Capítulo 11. 6 semanas depois. Setembro de 2012. Ele está atrasado para encontrá-la. O ônibus ficou preso no engarrafamento por causa de uma manifestação na cidade e agora ele está a 8 minutos atrasado e não sabe onde fica a cafeteria. Nunca encontrou com Mariane para tomar um café. O clima está quente demais hoje, um calor estridente e fora da estação. Ele acha a cafeteria de Capel Street e passa pelo caixa em direção à porta dos fundos, verificando o celular. São 15h09. Cruzando a porta, Mariane está sentada no jardim para fumantes, já tomando seu café. Não há mais ninguém ali. O lugar está tranquilo. Ela não levanta ao vê-lo. Me desculpa pelo atraso, ele diz. Tinha um protesto, então o ônibus demorou. Ele se senta de frente para ela. Ainda não pediu nada. Não se preocupa, ela diz. O protesto era pelo quê? Não era sobre aborto nem nada assim, era? Agora ele fica com vergonha de não ter reparado. Não, acho que não, ele diz. Imposto de renda ou coisa do tipo. Bom, boa sorte para eles. Que a revolução seja rápida e brutal. Ele não a vê pessoalmente desde julho, quando ela foi para a cidade deles para a missa do pai. Os lábios dela estão pálidos e um pouco rachados, e ela está com olheiras. Embora tenha prazer ao vê-la bonita, sente uma empatia especial por ela, quando está doente ou com a pele feia, assim como ocorre quando alguém que geralmente é ótimo atleta vai mal em um jogo. Isso a deixa mais encantadora, de certo modo. Está usando uma elegantíssima blusa preta, seus punhos parecem finos e brancos, e o cabelo está preso em um coque desarrumado na nuca. Ele diz, eu teria um pouco mais de energia para protestar se fosse por um lado mais violento, para ser sincero. Você quer ser espancado pela polícia. Existe coisa pior do que ser espancado. Mariane está tomando um golinho de café quando ele diz isso, e ela para um instante com a xícara junto aos lábios. Ele não saberia dizer como identifica essa pausa como um gesto distinto do movimento natural que ela faz ao beber, mas ele a percebe. Ela põe a xícara de volta no pires. Concordo, ela diz. O que você está querendo dizer? Estou concordando com você. Você foi atacada pela polícia nos últimos tempos ou eu perdi alguma coisa? Ele pergunta. Ela batuca um pouco de açúcar do sachê na xícara e mistura. Por fim, ergue os olhos para ele como se lembrasse de que está sentado ali. Você não vai tomar café? Ela diz. Ele faz que sim. Ainda está meio ofegante depois da caminhada do ônibus até ali, meio encalorado sob as roupas. Ele se levanta da mesa e volta ao salão. Está frio e menos iluminado. Uma mulher de batom vermelho anota seu pedido. Diz que já vai levá-lo lá fora. Até abril, Cornwell planejava trabalhar em Dublin no verão e pagar aluguel com o salário. Mas uma semana antes das provas, o chefe lhe disse que reduziram seu horário. Poderia pagar o aluguel assim, mas não lhe restaria nada com o que viver. Sempre soubera que o negócio fecharia as portas e ficou furioso consigo mesmo por não ter se candidatado a algum emprego em outro lugar. Fazia semanas que vivia pensando nisso. Por fim, resolveu que teria que se mudar de lá durante o verão. Neil foi muito legal. Declarou que o quarto continuaria à disposição dele em setembro e tudo mais. E você e a Mariane? Neil perguntou. E Connell disse. Sei lá, ainda não contei para ela. A realidade era que, de qualquer forma, quase sempre passava a noite no apartamento de Mariane. Poderia simplesmente lhe contar a situação e perguntar se poderia ficar na casa dela até setembro. Sabia que ela diria que sim. Achava que fosse dizer que sim. Era difícil imaginá-la não dizendo sim. Mas se viu adiando a conversa, evitando as perguntas de Neil sobre isso, planejando tocar no assunto com ela e não conseguindo no último minuto. Pareceria que estava lhe pedindo dinheiro. Ele e Mariane nunca falavam de dinheiro. Nunca falavam, por exemplo, do fato de que a mãe dela pagava a mãe dele para esfregar o chão e pendurar as roupas lavadas, ou do fato de que esse dinheiro circulava indiretamente até Connell, que o gastava de modo geral com Mariane. Ele detestava ter que pensar em coisas assim. Sabia que Mariane nunca tinha pensado dessa forma. Ele lhe dava coisas o tempo inteiro, jantar, ingressos de cinema, coisas que ela pagava e instantaneamente, permanentemente, esquecia. Uma noite, quando as provas estavam terminando, foram a uma festa na casa de Sophie Whelan.
Ele sabia que finalmente teria que dizer a Mariane que sairia da casa de Neil e teria que perguntar sem rodeios se poderia ficar com ela. Passaram boa parte da noite na piscina, imersos na gravidade fascinante da água quente. Viu Mariane chapinhando em seu biquíni vermelho sem alças. Uma mecha de cabelo molhado se soltou do nó junto à nuca e ficou grudado na pele, lisa e reluzente. Todo mundo ria e bebia. Nem de longe parecia sua vida real. Ele não conhecia aquelas pessoas, ele mal acreditava nelas, ou nele mesmo. Na beirada da piscina, beijou o ombro de Mariane, no gesto impulsivo, e ela lhe sorriu encantada. Ninguém olhava para eles. Ele pensou em lhe contar sobre a situação do aluguel naquela noite, na cama. Tinha muito medo de perdê-la. Quando foram para a cama, ela quis transar e depois adormeceu. Pensou em acordá-la, mas não conseguiu. Resolveu que esperaria até terminar a sua prova para falar com ela sobre se mudar para casa. 2 dias depois, logo após entregar o trabalho sobre romance renascentista medieval, ele foi ao apartamento de Mariane, e eles se sentaram à mesa para tomar um café. Não prestou muita atenção ao ouvi-la falar da relação complicada entre Teresa e Lorcan, esperando que ela terminasse, e acabou dizendo: "Ei, escuta. Parece que não vou conseguir pagar o aluguel aqui durante o verão." Mariane ergueu os olhos do café e disse monocórdia: "Quê?" Ele disse. "Vou ter que sair do apartamento do Neil." "Quando?" perguntou Mariane. "Logo, talvez semana que vem." O rosto dela se enrijeceu, sem demonstrar nenhuma emoção específica. "Ah," ela disse. "Então você vai voltar para casa." Ele esfregou o externo, sentindo-se sem fôlego. "Parece que sim." Ele disse. Ela assentiu, ergueu as sobrancelhas brevemente e voltou a baixá-las, e fitou a xícara de café. "Bom," ela disse, "imagino que você volte em setembro." Seus olhos doíam e ele os fechou. Não conseguia entender como aquilo havia acontecido. Como deixou a discussão lhe escapar desse jeito. Seria tarde demais para falar que queria ficar com ela. Isso era claro. Mas quando havia ficado tarde demais? Parecia ter acontecido imediatamente. Ele cogitou apoiar o rosto na mesa e chorar como uma criança, porém abriu os olhos de novo. Ele disse, "não estou largando a faculdade, não se preocupe. Então você vai passar só 3 meses fora." "Isso." Houve uma longa pausa. "Sei lá," ele disse, "imagino que você vai querer sair com outras pessoas, né?" Enfim, em um tom que lhe pareceu genuinamente gélido, Mariane respondeu, "Claro." Ele se levantou e despejou o café na pia, embora não tivesse terminado. Quando saiu do prédio, de fato chorou. Tanto pela fantasia patética de viver no apartamento, quanto pela relação fracassada, fosse ela o que fosse. Em poucas semanas, Mariane estava saindo com outro, um amigo chamado Jimmy. O pai de Jimmy era uma das pessoas que tinha provocado a crise financeira. Não figurativamente, ele era mesmo um dos envolvidos. Foi Neil que contou a Connell que eles estavam juntos. Soube por uma mensagem de texto durante o expediente e teve que ir para o fundo da loja e pressionar a testa contra uma estante gelada por quase 1 minuto inteiro. Mariane queria sair com outro o tempo todo, ele pensou. Ela provavelmente ficara feliz por ele ter que sair de Dublin, por estar falido. Ela queria um namorado cuja família levaria para passar férias em estações de esqui. E agora que tinha um, nem sequer respondia aos e-mails de Connell. Em julho, até Lorraine já sabia que Mariane estava saindo com outro. Connell sabia que o pessoal da cidade estava comentando, pois Jimmy tinha um pai nacionalmente infame e porque não havia nada mais acontecendo. "Então, quando foi que vocês 2 terminaram?" Lorraine lhe perguntou. "Nunca namoramos. Achei que vocês saíam juntos." "Sem compromisso," ele retrucou. "Os jovens de hoje em dia não consigo entender as relações que vocês têm." "Você não é nenhuma anciã." "Na minha época da escola," ela disse, "ou você estava saindo com alguém ou não estava." Connell mexeu o maxilar, fitando a televisão com um olhar brando. "De onde foi que eu vim, então?" ele disse. Lorraine lhe deu uma cutucada de reprovação e ele continuou olhando para a TV. Era um programa de viagens, praias prateadas compridas e água azul. "Mariane Sheridan não sairia com ninguém que nem eu," ele disse. "Como assim, alguém que nem você?" "Acho que o namorado novo dela tem mais a ver com ela, em termos de classe social." Lorraine passou vários segundos calada. Connell sentia seus dentes de trás rangendo em silêncio. "Não acredito que a Mariane agiria assim," disse Lorraine. "Não acho que ela seja desse tipo." Ele se levantou do sofá. "Só posso te contar o que aconteceu," ele disse.
Bom, vai ver que você está interpretando mal o que aconteceu. Mas Connell já tinha saído da sala. Na parte externa da cafeteria, agora o sol está tão forte que tintura todas as cores e a faz pinicar. Mariane acende um cigarro, com o maço aberto na mesa. Quando ele se senta, ela lhe sorri em meio a nuvenzinha cinza de fumaça. Ele tem a impressão de que ela está sendo evasiva, mas não sabe sobre qual assunto. Acho que nunca nos encontramos para tomar um café, ele diz. Já? Não encontramos? A gente deve ter encontrado. Ele sabe que está sendo desagradável, mas não consegue parar. Não, ele afirma. Encontramos sim, ela diz. Nós tomamos um café antes de ver Janela Indiscreta, mas acho que aí foi mais um date. Esse comentário surpreende, e como reação, ele apenas solta um ruído neutro como... A porta atrás dos dois se abre e a mulher aparece com o café dele. Connell agradece e ela sorri e volta para dentro. A porta balança e se fecha. Mariane está dizendo que espera que Connell e Jimmy se conheçam melhor. Torço para você se dar bem com ele, Mariane diz. E olha para Connell com nervosismo, uma expressão sincera que o comove. Tenho certeza de que vou, ele diz. Por que não me daria? Sei que vocês vão ser civilizados, mas torço mesmo para que vocês se deem bem. Vou tentar. E não o intimide, ela diz. Connell dá uma salpicada de leite no café, deixando a cor chegar à superfície, e então põe o jarro de volta à mesa. Ele diz. Bom, espero que você também esteja falando para ele não me intimidar. Como se você fosse se sentir intimidado, Connell. Ele é mais baixinho que eu. Não é apenas uma questão de altura, né? Vendo pelo ponto de vista dele, ela diz, você é muito mais alto e você é a pessoa que trepava com a namorada dele. É um bom modo de dizer. Foi isso que você falou pra ele sobre nós? O Connell é o cara alto que trepava comigo? Ela ri. Não, ela diz, mas todo mundo sabe. Ele é inseguro a respeito da altura? Não vou me aproveitar disso, só quero saber. Mariane levanta a xícara de café. Connell não consegue entender que tipo de relação deviam ter agora. Estão concordando em não se acharem mais atraentes? Quando deviam ter parado de achar? Nada no comportamento de Mariane lhe dá pistas. Na verdade, desconfia de que ela ainda o acha atraente e de que agora ela acha isso engraçado, como uma piada interna, acalentar uma atração por alguém que jamais poderia fazer parte do mundo dela. Em julho, quando ele foi à missa de aniversário de morte do pai de Mariane, a igreja da cidade era pequena. Cheirava a chuva e incenso, com painéis de vitral nas janelas. Ele e Lohane nunca iam à missa, ele só estivera ali em funerais. Ele viu Mariane no átrio ao chegar. Ela parecia uma obra de arte religiosa. Era muito mais dolorido olhar para ela do que haviam avisado que seria. E ele quis fazer algo terrível, como atear fogo ao próprio corpo ou enfiar o carro em uma árvore. Reflexivamente, sempre imaginava formas de se infligir danos graves quando angustiado. Parecia acalmá-lo por um tempinho, o ato de imaginar uma dor muito pior e mais absoluta do que aquela, que de fato sentia. Talvez apenas a energia cognitiva requerida, a pausa momentânea em sua linha de pensamento, mas depois se sentia ainda pior. Naquela noite, depois que Mariane voltou para Dublin, ele saiu para beber com algumas pessoas da escola. Primeiro no Kellers e depois no McGowan's, e depois na horrorosa boate Fenton, nos fundos do hotel. Não estava presente ninguém que ele tivesse sido muito próximo. E depois de alguns drinks, ele se deu conta de que não estava ali para socializar. De qualquer modo, estava ali somente para se embebedar ao ponto de atingir uma espécie de não consciência sedada. Aos poucos, fugiu da conversa e se concentrou em consumir o máximo de álcool possível sem desmaiar, sem nem rir das piadas, sem nem prestar atenção. Foi na Fenton que encontrou Paula Neary, a antiga professora de economia. A essa altura, Connell estava tão embriagado que sua visão ficou desalinhada, e ao lado de todos os objetos sólidos, via outra versão do objeto, como um fantasma. Paula pagou dose de tequila para todos eles. Usava um vestido preto e um pingente prateado. Ele lambeu uma linha de sal das costas da própria mão e viu o outro fantasmagórico de seu colar, um traço branco tênue no ombro dela. Quando olhou para ele, ela não tinha 2 olhos, mas vários, e se mexiam exoticamente no ar, feitos joias. Ele começou a rir por causa disso, e ela se aproximou, com a respiração no rosto dele, para lhe perguntar qual era a graça.
Não se lembra de como foi parar na casa dela, se foram andando ou pegaram um táxi. Ele continua sem saber. O espaço tinha aquele asseio desmobiliado estranho que as casas solitárias têm às vezes. Ela parecia ser uma pessoa sem hobbies. Não havia estantes de livros, não havia instrumentos musicais. O que você faz da vida no fim de semana? Ele se recorda de ter perguntado, engolindo as palavras. Eu saio e me divirto, ela respondeu. Mesmo naquele instante, isso lhe soou muito deprimente. Ela serviu taças de vinho para os dois. Connell se sentou no sofá de couro e tomou o vinho para ter o que fazer com as mãos. Qual é a sua impressão sobre o time de futebol desse ano? Ele perguntou. Não é a mesma coisa sem você, disse Paula. Ela se sentou ao lado dele no sofá. O vestido tinha escorregado um pouco, expondo uma pinta que tinha acima do seio direito. Ele poderia ter trepado com ela na época da escola. As pessoas faziam piadas sobre o assunto, mas teriam ficado em choque caso tivesse realmente acontecido. Teriam se assustado. Teriam achado que sua timidez mascarava algo gélido e amedrontador. Os melhores anos da sua vida, ela disse. O quê? Os melhores anos da sua vida, o ensino médio. Ele tentou rir, mas a gargalhada saiu bastante apatetada e nervosa. Sei lá, ele disse, é uma ideia triste se for verdade. Ela começou a beijá-lo nesse momento. Parecia uma coisa esquisita aquilo acontecer com ele, desagradável no nível superficial, mas também interessante de certo modo, como se sua vida estivesse seguindo um novo rumo. Sua boca tinha um gosto azedo como o de tequila. Por um instante, ele se perguntou se era lícito que ela o beijasse, e concluiu que devia ser. Ele não conseguia pensar em alguma razão para não ser, e, no entanto, lhe pareceu essencialmente errado. Sempre que ele se afastava, ela parecia segui-lo. Então, ele se via confuso sobre a mecânica do que estava acontecendo, e não tinha mais certeza se estava sentado no sofá ou reclinado no braço do sofá. A título de experimento, tentou se sentar, o que confirmou que realmente já estava sentado, e a pequena luz vermelha que imaginou que estivesse bem acima de sua cabeça, no teto, era apenas a luz do stand-by do aparelho estéreo no canto oposto da sala. Na escola, a senhorita Neary lhe provocava extremo desconforto, mas estaria dominando esse desconforto ao deixar que ela o beijasse no sofá de sua sala de estar, ou estaria sucumbindo a ele. Mal teve tempo para formular a questão e ela começou a desabotar seu jeans. Em pânico, tentou empurrar a mão dela para longe, mas com um gesto tão ineficaz que pareceu a ela que ele estava ajudando. Ela desabotou o botão mais alto e ele lhe disse que estava muito bêbado e que talvez fosse melhor pararem. Ela enfiou a mão dentro do elástico da cintura de sua cueca e disse que tudo bem, ela não se importava. Ele imaginou que provavelmente teria um apagão, mas descobriu que não foi possível. Gostaria de ter conseguido. Escutou Paula dizer, você está muito duro. Era algo especialmente insano para ela dizer, já que ele não estava. Vou vomitar, ele disse. Ela deu um solavanco para trás, puxando o vestido consigo, e ele aproveitou a oportunidade para se levantar do sofá e abotoar o seu jeans de novo. Em um tom cauteloso, ela perguntou se ele estava bem. Quando olhou para ela, conseguiu ver duas Paulas sentadas no sofá, delineadas com tamanha nitidez que já não era óbvio qual era a Paula de verdade e qual era o fantasma. Desculpa, ele disse. Ele acordou no dia seguinte, totalmente vestido, no chão da sua própria sala de estar. Não fazia ideia de como chegar em casa. Ele deve ter alguma insegurança, diz Mariane. Não sei qual. Vai ver que ele gostaria de ser mais cerebral. Vai ver que ele tem uma boa autoestima. Com certeza não é isso. Os olhos dela se moveram de um lado para o outro rapidamente. Quando faz isso, parece uma exímia matemática fazendo cálculos mentais. Ela põe o café de volta no pires. Ele é o quê? Perguntou Connell. Ele é sádico. Connell olha fixo para ela do outro lado da mesa, simplesmente deixando que seu rosto exprima o sobressalto que ele sente diante de tal comentário, e ela dá um sorrisinho fofo. Ela remexe a xícara sobre o pires. Você está falando sério? Diz Connell. Bom, ele gosta de me bater, quer dizer, só durante o sexo, não nas brigas. Ela ri, uma risada estúpida que não lhe cai bem. O campo visual de Connell treme violentamente por um instante, como o início de uma enxaqueca gigantesca, e ele leva a mão à testa. Ele se dá conta de que está com medo. Perto de Mariane, não raro se sente meio ingênuo, embora na verdade seja mais experiente do ponto de vista sexual do que ela. E você curte isso, é? Ele pergunta. Ela dá de ombros. O cigarro dela queima no cinzeiro.
Ela o pega depressa e traga antes de apagá-lo. Não sei, ela diz. Não sei se gosto de verdade. E por que você deixa ele fazer isso então? A ideia foi minha. Conwell pega a xícara e toma um gole grande de café bem quente, querendo fazer algum gesto eficiente com as mãos. Quando põe a xícara de volta, ele entorna e se derrama no pires. Como assim? Ele diz. A ideia foi minha de querer ser submissa a ele. É difícil de explicar. Bom, vai em frente, tenta se quiser, estou curioso. Ela ri outra vez. Você vai ficar muito incomodado, ela diz. Tudo bem. Ela olha para ele, talvez para ver se não está brincando, e então eleva o queixo a certo ângulo. E ele percebe que ela não vai desistir de lhe contar o caso, pois equivaleria a ceder a algo que não crê a respeito de si mesma. Não é que eu me excite ao ser humilhada, ela diz. Só gosto de saber que eu me humilharia por alguém se a pessoa quisesse. Faz sentido? Não sei se faz, venho pensando nisso. Tem mais a ver com a dinâmica do que com o que acontece realmente. De qualquer forma, sugeri isso a ele, que eu tentasse ser mais submissa. E parece que ele gosta de me bater. Conwell começa a tossir. Marianne pega um pequeno misturador de madeira do pote da mesa e passa a revirá-lo entre os dedos. Ele espera a tosse cessar e então diz: O que ele faz com você? Ah, sei lá, ela diz. Às vezes ele me bate com um cinto. Ele gosta de me estrangular, coisas desse tipo. Entendi. Quer dizer, eu não curto, mas você não é realmente submissa a alguém se só se submete a coisas que curte. Você sempre teve essas ideias? Connell pergunta. Ela lhe lança o olhar. Ele sente como se o medo tivesse consumido e o transformado em outra coisa. Como se tivesse atravessado o medo. E olhar para ela fosse como nadar na direção dela em uma faixa de água. Ele pega um maço de cigarro e olha dentro dele. Seus dentes rangem e ele põe um cigarro no lábio inferior e o acende. Marianne é a única que desencadeia essas sensações nele. A estranha sensação dissociativa, como se estivesse afundando e o tempo já não existisse direito. Não quero que você pense que o Jimmy é um cara horrível, ela diz. Ele parece ser. Na verdade, não é. Connell traga o cigarro e deixa seus olhos se semicerrarem por um instante. O sol está muito quente e ele sente o corpo de Marianne perto do seu, e um bocado de fumaça e o gosto residual amargo do café. Vai ver que quero ser maltratada, ela diz. Sei lá, de vez em quando eu acho que mereço coisas ruins porque sou uma pessoa ruim. Ele expira. Na primavera, ele às vezes acordava de madrugada ao lado de Marianne, e se ela estivesse acordada também, eles se aninhavam nos braços um do outro até se sentir dentro dela. Não precisava dizer nada, a não ser para perguntar se tudo bem, e ela sempre dizia que sim. Nada mais na vida dele se comparava ao que sentia então. Volta e meia desejava poder adormecer dentro do corpo dela. Era algo que nunca poderia ter com mais ninguém, e jamais gostaria de ter. Depois, os dois simplesmente voltavam a dormir, nos braços um do outro, sem falar nada. Você nunca me falou nada disso, ele diz, quando a gente... Era diferente com você. A gente era, sabe, as coisas eram diferentes. Ela gira a lâmina de madeira com as duas mãos e solta de um lado para que se afaste dos seus dedos. Eu devia me sentir ofendido? Ele pergunta. Não. Se você quiser ouvir a explicação mais simples, posso te contar. Bom, é mentira? Não, ela diz. Ele se cala, cuidadosamente, bota o pauzinho de madeira de misturar o café na mesa, agora não tem acessórios, e estica a mão para mexer no cabelo. Não precisava fazer nenhum jogo com você, ela diz. Era real. Com Jimmy é como se eu estivesse interpretando um papel. Eu só finjo me sentir assim, como se estivesse sob o domínio dele. Mas com você, essa era a dinâmica de verdade. Eu realmente tinha esses sentimentos. Eu teria feito o que você quisesse. Agora tenho certeza que você me acha uma namorada ruim. Estou sendo desleal. Quem não iria querer me bater? Ela tampa os olhos com a mão e sorri, um sorriso cansado e autodepreciativo. Ele enxuga a palma das mãos no colo. Eu não quero, ele diz. Vai ver que eu sou antiquado por causa disso. Ela afasta a mão e olha para ele. O mesmo sorriso e seus lábios ainda lhe parecem secos. Espero que a gente sempre possa tomar partido um do outro, ela diz. Acho muito reconfortante. Bem, que bom. Ela o encara, nesse momento como se o visse pela primeira vez desde que se sentaram ali juntos. Enfim, ela diz, como é que você está? Ele sabe que a pergunta é sincera. Ele não é do tipo que se sente confortável confiando nos outros ou exigindo coisas deles. Precisa de Marianne por essa razão.
Essa constatação o atinge agora. Mariane é uma pessoa a quem ele pode pedir coisas. Apesar de haver certas dificuldades e ressentimento na relação deles, ela continua. Nesse momento, isso lhe parece incrível e quase comovente. Aconteceu uma coisa meio estranha comigo no verão, ele disse. Posso te contar?